Olha aqui. Conveniente. A Ciara. Pergunta pra Ciara do Corinthians. Corintiano, o time do Corinthians está bem mesmo, você falou bem, Geraldo. Quantos títulos nacionais tem o Corinthians? A opção A, ele tem 9 títulos nacionais. A opção B tem 12. E a opção C, 5. Quantos Ciara. títulos nacionais? Repetindo, ela aponta aqui a letra B. 12 títulos? 12 títulos nacionais? É. Então você derrapou na curva. Não acertou, Ciara. É a opção A, o Corinthians tem 9 títulos. 9 títulos nacionais? Exatamente, Campeonato Brasileiro de 90, 98, 99 e 2005. Campeonato Brasileiro Série B 2008, Copa do Brasil 95, 02 e 09 também. E a Supercopa do Brasil em 1991, resposta completa. Muito bem. Tá, portanto, aí colocada a resposta correta e completa. Pergunta para Rafaela do Grêmio, Zeca. Muito bem, Rafinha. Em que ano foi fundado o Grêmio? Ele foi fundado em 1903, em 1982, que é a opção B, ou em 1926, que é a opção C? Ela nem esperou você terminar aí as opções, já mostrou a letra A. Não é só bonita, não, esperta também. Acertou! 1903 foi fundado o Grêmio, não é isso? Rafaela do Grêmio, ponto para Rafaela. Pergunta agora para Marcele do Avaí. Vamos, Marcele. Você ficou com inveja, eu vou fazer para você a mesma pergunta. Em que ano foi fundado o Avaí? Foi em 1927, 1920 ou em 1923, que é a opção C? Opção C. 1923. Corretíssimo. Tá certo. Ponto para a Marcele. Pergunta para Daniele do Náutico. Vamos lá, Daniele, agora é a sua vez, hein? A Batalha dos Aflitos é o nome da partida do Náutico contra que time? Na Batalha dos Aflitos, o Náutico enfrentou o Internacional, opção A, enfrentou o Grêmio, opção B, ou ele enfrentou o Cruzeiro, que é a opção C? Daniele, letra B. Grêmio. Enfrentou o Grêmio. Tá Ela certo, está Zeca? certíssimo. Certo, ponto então para a Daniele. Na primeira rodada de perguntas, só a Ciara do Corinthians não pontuou. Também foi a mais difícil, né, Ciara? É porque o que é? Perguntasse a fundação do Corinthians, coisa mais fácil. Esse daí eu tinha que calcular, foram 4 brasileiros, mais 3 Copas do Brasil, mais um monte de coisa. Até essa Supercopa aí, essa pergunta foi pergunta de vestibular mesmo. Mas o Corinthians tá ganhando muita coisa, né? Tem que perder alguma coisa também, né? Vamos lá, pergunta de seleção brasileira para as musas. Maria Chuteira. Moleza, hein, meninas? Na final da Copa do Mundo de 70... Eu também não era nascida nessa época, não, né? Na final da Copa do Mundo de 70, o Brasil venceu a Itália por 4-1. A Itália abriu o placar. Para o Brasil, marcaram Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto e, opção A, Rivelino, opção B, Gerson, opção C, Félix. Final de 70, 4-1 Brasil. Para o Brasil, marcou Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto e... Opção A, Rivelino. B, Gerson. C, Félix. Muito bem, pergunta boa. As musas vão responder. Daniele do Fluminense responde letra B. Letra B, quem é que você tá aí? Você tem aí, Gerson. As outras musas respondem A. Qual é a opção A? Quem botou A e C, como diria ele, zero, porque é a opção B, Gerson. Gerson, a tricolor tinha que saber, porque o Gerson é a Fluminense, é o time do coração. Só acertou, portanto, a Daniele do Fluminense. A pergunta sobre seleção brasileira. Mais uma pergunta, regras de futebol, Maria Chuteira. As equipes de futebol têm 11 jogadores e podem relacionar mais 7 jogadores para o banco de reservas e fazer até 3 substituições durante o jogo. Entretanto, há um limite mínimo de jogadores para uma equipe permanecer em campo. Pergunta: qual é esse número mínimo de jogadores para que o jogo prossiga? Opção A, 6 jogadores. Opção B, 7 jogadores. Opção C,
8 jogadores? Com quantos jogadores, no mínimo, um time deve estar em campo? Às vezes vai sendo expulso, vai se machucando. Há um número mínimo. A, 6, 7 ou 8? A, B ou C? Resposta da Daniele do Fluminense, B, 7 jogadores. Resposta da Ciara do Corinthians, C, 8 jogadores. Resposta da Rafaela do Grêmio, B, 7 jogadores. Marcele do Avaí, C, 8 jogadores. E Daniele do Náutico, C, 8 jogadores. Resposta correta? Eu acho que às vezes elas se confundiram, que de repente tem gente em campo que não está jogando nada, não está valendo nada, de repente elas contaram. Mas a resposta certa é a letra B. 7 jogadores, 7 meninas. jogadores, ponto para Daniele do Fluminense e Rafaela do Grêmio. Como é que está a pontuação, Marcos Vinícius, nesse momento? Ainda temos outras perguntas, não está nada decidido ainda. Isso, o Fluminense vai liderando com 125 pontos. 125 para o Fluminense, a Daniele. Musa do Grêmio com 80 pontos. Grêmio, Rafaela, 80. Empatadas no terceiro lugar as Musas de Avaí e Náutico com 20 pontos. E a Musa do Corinthians ainda não pontuou. Ciara ainda. Temos que fazer... Chama o Ronaldo para ajudar. Chama o Ronaldo. Pergunta sobre conhecimento de seu clube. Zeca Marques, vamos lá. Vamos lá, Heraldo Leite. A pergunta vai para Daniele do Fluminense. A pergunta é a seguinte: qual a dupla de ataque do seu time, o time que você defende, ficou conhecida como Casal 20? A opção A é o Ézio com o Renato. A opção B, Assis com Washington. A opção C, Doval com Romerito. Ela já mostrou aqui, opção B. Casal 20, Assis e Washington. Ela tá correta, né? Assis e Washington, acertou de novo a Daniele do Fluminense. E que saudade ela tem dessa galera, né? Você também, né, Esteira? Né? Olha aqui. Pergunta para Ciara do Corinthians, Zeca. Vamos lá para o Coringão. Quem foi? Olha lá. Olha né? lá, ela olha tá te avisando olha aqui. lá, olha lá, olha lá. Ronaldinha. Olha, eu já te disse que eu sou interesseiro. Podemos negociar isso. Quem foi o maior artilheiro do seu time em campeonatos brasileiros? A opção A foi o Marcelinho Carioca. A opção B foi o Neto. A opção C foi o Casagrande. Quer que eu repita? Foi o Marcelinho em campeonatos brasileiros. Marcelinho Carioca. Opção A, ela já mostrou aqui, Marcelinho, confere? Marcelinho Carioca, ela está certo. Acertou, Ciara pontuou, ponto pro Corinthians. Pergunta para Rafaela do Grêmio, Zeca. Vamos lá, Rafinha, vamos lá, Heraldo. A pergunta para ela é a seguinte: em que jogador do Internacional o Ronaldinho Gaúcho do Grêmio deu um drible desconcertante no final do Campeonato Gaúcho de 1999? O jogador do Internacional tomou um drible desconcertante do Ronaldinho Gaúcho em 1999 no Campeonato Gaúcho. Qual foi o jogador? Opção A, que tomou o drible, né? Opção A foi o Dunga. Opção B foi o Cuca. A opção C foi o Célio Silva. Opção A mostra aqui a Rafaela, tá certo? Foi o Dunga. Nosso técnico da seleção. O técnico da seleção levou um chapéu pra lá, um chapéu pra cá. Sol. Certa resposta da Rafaela do Grêmio. Zeca, pergunta para Marcele do Avaí. Do Avaí, né? Então vamos lá. Ô, Marcele, filha querida, quantos títulos estaduais o Avaí já faturou? Opção A, 12 títulos estaduais. Opção B, 14 títulos estaduais. A opção C, 17 estaduais. Opção B, ela mostra, Zeca, tá e certo? Ela está certíssima. Certa resposta da Marcele do Avaí. Vamos à pergunta para Daniele. Mais uma Daniele do Náutico, a ponta esquerda. Tá bom, então vamos lá. Ô, Daniele, vou fazer essa mesma pergunta para você. Quantos títulos estaduais tem o Náutico? Opção A, 29. Opção B, 31. A opção C, 21. Ela mostra a opção C, 21, tá certo, Zeca? Absolutamente correta. Certa resposta. Marcos Vinícius, como é que ficou a pontuação das musas do grupo 3, Marcos? Grupo mais disputado até agora, hein, Heraldo? A musa do Fluminense foi a primeira colocada com 200 pontos, acertou todas as perguntas. Acertou todas, parabéns, Daniele. E a musa do Grêmio, camisa a segunda dela. colocada. Ó a camisa dela, camisa 10. Segunda colocada, a musa do Grêmio com 155 pontos. Grêmio! Fluminense e Grêmio classificados para a semifinal. Obrigado, Ciara do Corinthians. Obrigado, Marcele do Avaí e Daniele do Náutico. As participantes do grupo 3.